Fala pessoal, beleza? Meu nome é Patrick e nesse vídeo eu vou estar falando sobre o exame psicológico coletivo, que começou a ser realizado no dia 27 de novembro e vai se estender pelo mês de dezembro, do concurso da PM São Paulo 2022, realizado pela banca FGV. Vamos lá, falar a respeito da chegada. O meu exame foi agora, no último sábado, no dia 3, 7 horas da manhã. Eu preferi sair mais cedo, assim como eu fiz no TAF, eu saí 1h30 antes. Cheguei lá antes das 6, acredito que umas 5h50 mais ou menos, e já tinha muito candidato lá na frente, na Escola Superior de Sargentos, e eu fiquei aguardando um pouquinho. Quando deu umas 6h10 mais ou menos, eles abriram os portões, e a gente foi entrando. Então, eu peço a vocês que cheguem cedo, né? Como no TAF, é bom chegar um pouco mais cedo, ou sair de casa bem mais cedo, porque pode pegar um trânsito. Não sei de manhã se tem tanto trânsito, mas para quem vai, a galera que vai à tarde, e vai perto do meio-dia, pode ter um trânsito e atrasar. Então, você chegou em cima da hora ali, é capaz de perder o exame. Então, é bom chegar na hora. Então, abrindo os portões, a gente entrou, no mesmo esquema, tinha uma folha na parede, mais na frente, para a gente acompanhar a nossa numeração. Como no TAF também a gente teve uma numeração para o exame psicológico. E também para ter a gente ver qual a fila a gente ia ficar. Também tinha o número da turma, eram esses três, se eu não me engano, que tinha. Então, a gente ficou lá no pátio, começou a organizar as filas. Então, a gente, do mesmo jeitinho, a gente ia por ordem numérica, né? O primeiro, o segundo, o terceiro e assim sucessivamente. A gente ia formando as filas. Depois começou, a tenente lá estava organizando, a gente começou a entrar e cada fila foi para a sua sala. Chegando lá na sala, a gente sentou, pegou o avaliador, né, o psicólogo, chegou e começou a entregar umas pastas para a gente. E dentro dessas pastas tinha alguns testes. Primeiro tinha um questionário que a gente foi resolvendo no decorrer de todo o exame. Você não precisa fazer ele rápido, assim, na mesma hora responder todo o questionário. A gente vai poder estar resolvendo ele no decorrer do exame. E daí foi seguindo. Bem, falando dos testes, acho que vocês já sabem quais os testes são, né? Porque muitos aqui já também tiraram a CNH, outros já fizeram esse psicológico, né? Mas os testes são, primeiro o palográfico, a gente começou a fazer ele, foi o primeiro teste, né? O famoso teste dos pauzinhos que a gente ia fazendo. Então a gente pegou, tem um tempinho para você treinar, e depois você vai fazendo, né? Vai fazendo os pauzinhos, aí o avaliador fala sinal, aí vocês faz um traço, continua, vocês já sabem disso, né? Primeiro foi o palográfico. O segundo teste foi um de raciocínio lógico com figuras e imagem. Então ele dava lá deu um caderno pra gente, e com um gabarito, um cartão resposta, né, para você ir marcando, e se eu não me engano foram mais de 30 questões, assim, né, 30 questões com essas figuras, né, para você ir associando, você tentando responder, né. Beleza. Quando terminou, eu acho que foram 30 minutos esse teste. Palográfico eu não lembro, mas esse foi mais ou menos 30 minutos. Depois a gente teve uma pausa para ir ao banheiro, então todo mundo, a sala toda foi ao banheiro, poderia ter ido lá e tal. Tomou uma água, né? E depois voltou. O terceiro teste foi o NELPI, que chama, né? Que é aquele teste de personalidade, em que você vai receber um caderninho com 200 se eu não me engano, 240 perguntas, que é diretamente ligado à sua personalidade, em que você vai também receber um gabarito e vai marcando. Nele você tem 5 opções, que é o discordo fortemente, o discordo, o neutro, o concordo e o concordo fortemente. Então vai de acordo com a sua personalidade, em cada pergunta lá, cada assertiva você vai marcando, né? Se eu não me engano, esse teste foi mais ou menos de 50 minutos. Muita gente estava perguntando como é que fica o avaliador, você fica pressionando. O da gente não ficou pressionando, mas ele fica avisando, olha pessoal, tem X minutos em tal página, então você teria que meio que se adequar, ou pelo menos ficar próximo a essa minutagem, que é a minutagem da média que ele fica falando. Então se você estiver atrasado, isso tem que dar uma pressinha. Se você não estiver tão atrasado, você está de boa. Mas ele faz com que a turma toda, pelo menos, tenha a noção do tempo para que termine igual. Não seja um cara que termina com, sei lá, 20 minutos e o cara passa 1h30. Não, é para todo mundo, pelo menos, terminar próximo. Beleza, terminou esse teste, aí vem os testes, a parte dos desenhos. Então, vai vir umas folhas, vai dando uma folha, você já sabe, né? Desenhar uma árvore,
uma casa, primeiro uma casa, depois uma árvore, depois uma pessoa, e depois você desenha uma pessoa do sexo oposto. Então, se no primeiro você desenha uma mulher, vai um homem no segundo. Se foi primeiro um homem, depois uma mulher. E muita gente pensa que é na mesma folha, não é. Você faz primeiro o primeiro desenho, fez, terminou, você avisa ao avaliador, ele vai lá, dá outra folha, você guarda a folha que fez, e assim vai indo. Lembrando que os desenhos você faz com um lápis, pode usar a borracha também. E bem tranquilo. Quanto ao tempo, dá para você fazer. Agora também assim, não é para você tentar fazer aquele desenho perfeito e tudo, porque você vai perder tempo. Mas dá para você fazer os desenhos tranquilamente. Depois disso você recebe como se fosse um questionário também para falar a respeito de cada uma dessas, da árvore, da casa, da pessoa, enfim, e você faz. Depois disso, você organiza, como o avaliador vai colocar também lá no quadro, como é que tem que ficar. Primeiro, qual desenho, depois qual o questionário do desenho, depois outro desenho. Você vai ter que organizar bem direitinho para poder entregar ele. E nesse tempo que eu falei dos testes, você, entre um teste e outro, você vai poder estar respondendo o seu questionário. O questionário também tem algumas perguntas que demora. Eu mesmo demorei um pouquinho para responder. Então, tive que pensar em algumas perguntas e você vai tendo tempo. Terminou um teste, você pega seu questionário, pode ficar de boa lá fazendo. Quando for na hora do teste, você guarda ele. Quando for terminou o teste, faz de novo o questionário. Se terminar rápido o questionário, já deixa lá e fica aguardando. Pronto, então, eu achei, assim, não vou dizer que foi tranquilo, eu achei um pouco pesado, porque tem, assim, eu falei que o tempo é de boa, mas assim, você começa a querer terminar rápido para ficar na média do tempo. Então, são muitos testes, é desgastante, mexe muito com o seu psicológico, então você tem que estar muito atento na hora de responder ao questionário, para você estar marcando as respostas certas, porque muitas perguntas você tem que ir lá no gabarito e na pergunta, aí você tem que ir um e outro, preste muita atenção para você não marcar errado. Se você marcar errado, ferrou. Você pode, como o avaliador fala lá, se você marcou um, é igual um gabarito de prova, de concurso. Você marcou um errado, você não concorda com aquilo, aí você vai e marca outra alternativa para anular. Então, acredito que não tenha tanto problema anular uma ou duas questões, mas se for, sei lá, 5, 10 questões, aí já tem um probleminha. Então, ele explicou direitinho lá que tudo isso vai ficar sendo... são dados que são colhidos por ele, né, que a gente vai estar mostrando, para depois, a gente sabe que tem a outra etapa, que é o exame psicológico individual, em que ele vai ter acesso, o psicólogo vai ter acesso a todos esses nossos dados que a gente fornece, e daí eu acho que ele vai ver se encaixa com a entrevista, né. Então, para falar sobre os testes, eu não vou estar dizendo aqui como eu fiz, né, a questão do que eu respondi e tal, porque isso aí é de cada um, uma coisa muito pessoal. Então, a minha resposta não vai ser igual à sua não vai ser igual à minha, possivelmente. Né? Então, vai ser mais ou menos dessa forma. Questão de horário, né? A gente chegou lá, como eu falei, eu entrei 6h10, por aí, e o meu teste acabou 11h45, 11h44, algo assim. Eu fui sair da escola lá de Sargentos, era meio-dia e pouco. Fiquei lá na frente com os candidatos que estavam lá na sala, e já estava uma galera esperando para entrar, que era a turma à tarde. Então, o teste demora muito, igual o TAF, a gente passou, o meu foi a tarde todinha, pegou até a noite, e esse da agora do psicológico, o coletivo foi de manhã e pegou a manhã toda. Possivelmente todos são assim, né, porque demora, são muitas pessoas para ser avaliada, e realmente isso é uma coisa que demora. Questão de lanche, você poderia comer lá, teve um rapaz um candidato na minha sala que levou até um sanduíche de atum, a gente ficou fazendo uma resenha lá com ele, e pôde se alimentar tranquilamente lá também, poderia beber água. Então, é bem tranquilo. Se você tiver com fome, na hora você pode ter levado um lanche e lá você pode comer, entre um teste ou outro. Eu não levei nada, fui até sem tomar café, não tive fome, porque eu estava bastante concentrado. Então, para mim foi tranquilo, só tive fome depois. Então, pessoal, no mais é isso. Algumas informações sobre o dia do exame psicológico coletivo. E possivelmente eu devo ter esquecido alguma informação aqui. Se vocês tiverem dúvida, só colocar aí nos comentários que eu vou estar respondendo o mais rápido possível. Beleza? Mas é isso. Valeu, pessoal. Um abraço.